Salmo 17, do 13 ao 15. Diz assim: Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém? Os irmãos podem sentar. Então, nós vamos meditar no Salmo 17. Este salmo, ele registra mais uma oração de Davi e seus momentos de profunda comunhão e confiança no Senhor. Este salmo, ele é uma oração, é um pedido de ajuda, de socorro, pois ele estava sendo injustamente perseguido. E nós não sabemos a época certa e quem eram esses inimigos que perseguiam a Davi injustamente. Alguns comentaristas apontam para Saul e seus aliados, mas não sabemos com certeza quem eram esses inimigos que ele fala aqui, que ele faz esta oração ao Senhor, pedindo ajuda, pedindo o socorro do Senhor. Nós sabemos que eram homens violentos, eram homens terríveis. E então, nesta oração, Davi, ele cita duas categorias de homens que vamos refletir nessa mensagem que eu intitulei Homens deste mundo, homens desta vida. Então, vamos ver, o que o Senhor tem a nos falar através desta palavra aqui. A primeira coisa que eu quero falar o primeiro subtítulo desta mensagem diz assim: que os homens fiéis, eles são perseguidos injustamente. Está aqui do versículo 1 até o versículo 9. Se tem uma coisa, irmãos, que mexe com a gente, é quando nós somos perseguidos injustamente, Perseguição nenhuma é boa, nem justa e nem injustamente. Mas, quando nós estamos sendo perseguidos de forma injusta, isso mexe muito com a gente, não é verdade? Isso mexe bastante com a gente. E esta era a situação de Davi naquele momento. Um momento de grande perseguição. Nós sabemos que Davi foi um homem, um rei de muitas batalhas, de muitas guerras, de muitos inimigos, mas este momento que Davi estava passando, ele estava realmente cercado por homens muito cruéis, por homens terríveis, E isso geralmente acontece nessa perseguição, por quê? Porque os homens deste mundo, desde sempre, eles estão enredados no sistema deste mundo, que é um sistema anti-Deus, que é um sistema de corrupção. Então, todas as vezes que nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar, nós seremos perseguidos. Talvez a gente não sofra tanta perseguição ainda. Aqui no Brasil, no nosso país, nós temos liberdade de culto, nós ainda temos liberdade de nos expressarmos. E talvez a gente não sofra ainda uma perseguição em massa, mas individualmente
muitas vezes os filhos de Deus, eles sofrem perseguições, eles são perseguidos, porque no meio em que eles estão vivendo, trabalho, a sociedade, eles precisam se posicionar justamente, e isso muitas vezes vai gerar perseguição na vida dos homens que são fiéis, na vida daqueles que são fiéis, porque os homens deste mundo, eles estão enredados no sistema. O apóstolo Paulo escreveu que os filhos da desobediência andam segundo o curso deste mundo. O que é este curso deste mundo? Desde a queda, desde que o homem pecou, o mundo, ele vive uma sucessão de eras corruptas, repetidas eras corruptas, que seguem, uma seguindo a outra. Então, os homens vêm, os homens morrem, mas o sistema deste mundo corrupto, deste mundo caído, ele continua sempre o mesmo. Um sistema que se levanta contra a verdade, contra os princípios, contra a palavra de Deus, contra aquilo que é certo. Então, os homens deste mundo, eles vivem no curso deste mundo, né? E o curso deste mundo, ele é rebelião contra o Senhor. O curso deste mundo, ele é um pecado constante contra Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus nos tirou de lá. Né? Aqui mesmo em Efésios, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala isso, que os filhos da desobediência, eles andam segundo o curso deste mundo. Logo em seguida, ele nos diz que Deus nos tirou deste mundo para que nós andássemos segundo as suas boas obras, que Ele preparou para que nós praticássemos. Então, Deus nos resgatou deste mundo, Deus nos tirou deste mundo que é uma rebelião contra Ele, desse sistema, que os filhos da desobediência vivem nele. Deus nos tirou de lá, Deus nos trouxe para a sua presença, para que nós andássemos nas boas obras que Ele preparou, que nós andássemos e nós praticássemos. Então nós estamos em lados opostos. O mundo, os filhos da desobediência, eles andam segundo o curso deste mundo, mas Deus nos tirou de lá para nós sermos diferentes, né? E para nós termos posição. A palavra de Deus diz que nós devemos andar dignos da vocação que nós fomos chamados, que nós devemos andar dignos do evangelho pelo qual nós fomos chamados. Então, esta é a obrigação de todo homem, de toda mulher, viver justamente, retamente neste mundo. Então, neste salmo, o salmista clama a Deus que ouça a sua oração, que procede de lábios não fraudulentos. Nós vemos aqui, no decorrer deste salmo, eu li a parte final, mas a partir aqui do versículo 1, ele ora ao Senhor e pede que o Senhor venha atender o seu clamor, a sua oração, que não procede de lábios fraudulentos. Ele pede ao Senhor que o julgamento dele venha do próprio Deus. Ele fala com o Senhor: Senhor, tu que os seus olhos são retos, que não passa nada desapercebido diante dos teus olhos, vem o Senhor mesmo. Vem examinar o meu coração, vem de noite sondar o meu coração, e o Senhor vai ver que eu estou sendo perseguido injustamente. Então ele chama a Deus, ele diz: baixe, no versículo 2, de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas,
prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. Nós sabemos que Davi, logicamente, ele não estava falando, negando a sua pecabilidade. Ele não estava negando que ele era um homem pecador. Porque isso ele diz no Salmo 51, no versículo 5, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Davi estava falando que ele era um homem justo, e ele disse para o Senhor, vem de noite sondar o meu coração com os teus olhos, vem olhar para dentro de mim. E ele diz então no versículo 3, não há nada no meu coração. Ele diz no versículo 3 ainda, não há nada na minha boca. Ele diz no versículo 4, não há nada em minhas mãos. Ele diz no versículo 5, não há nada nos meus pés, os meus passos se afizeram às tuas veredas e os meus pés não vacilaram. Ele estava dizendo para o Senhor que ele não havia feito nada que houvesse provocado aquela perseguição. Então, sempre que nós nos posicionarmos como servos de Deus, quando nós nos colocarmos em posição, mesmo que nós estejamos certos, mesmo que nós estejamos fazendo as coisas todas certas, isso trará perseguição para nós. Isso trará perseguição para nós. E então nós vemos que Davi, ele estava aqui neste salmo orando e pedindo ao Senhor, que o Senhor viesse, que o Senhor atendesse a sua oração, porque ele estava sendo injustamente perseguido. Agora nós vemos o apóstolo Pedro, ele falar sobre isso, né? O apóstolo Pedro, ele diz, na sua primeira carta, no capítulo 4, o apóstolo Pedro, ele trata disso dizendo que se somos injuriados, perseguidos, maltratados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele diz, ninguém sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outra pessoa, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, irmãos, assim como Davi, ele foi um homem perseguido injustamente, nós também, a igreja do Senhor, nós também somos. Talvez ainda nós não estejamos sendo tanto perseguidos, mas vai chegar um momento que quando nós nos posicionarmos neste mundo, nós seremos perseguidos. E o apóstolo Pedro diz que isto é glória e honra ao nome do Senhor. Que ninguém seja perseguido por fazer coisas erradas, né? Porque às vezes a pessoa, ele está provocando. Às vezes ele está provocando a perseguição na sua vida, ele está provocando que a tribulação venha sobre ele. E aí muitas vezes, eu estou sendo perseguido, né? Mas por que você está sendo perseguido? O apóstolo Pedro diz, ninguém sofra, ninguém seja perseguido por fazer algo que é do curso deste mundo. Mas se você for perseguido porque você é um cristão, então não se envergonhe disso e glorifique a Deus por isso. Por ser perseguido, por carregar o nome de cristão. Então, os homens fiéis, eles sofrerão perseguição. Nós vemos muito isso nos países onde o evangelho é proibido, onde a igreja do Senhor é perseguida,
porque ela se posiciona. Então ela sofre perseguição. E individualmente também, quando nós temos esta necessidade de, em qualquer causa, nos posicionar, nós também seremos perseguidos. Porque os homens vêm e morrem, como eu disse, mas o curso deste mundo, ele continua. E os homens vivem neste curso de pecado, de rebelião contra o Senhor. Então, eles procuram atingir os filhos de Deus com isso. Os homens deste mundo, eles são insensíveis e cruéis. Está ali no versículo 10 ao versículo 13. Versículo 10 ao versículo 13, ele diz assim, Davi diz assim, que os seus inimigos, eles eram insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar fora. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita a emboscada. Então, os homens deste mundo, eles são homens insensíveis e homens cruéis. E Davi orou ao Senhor que Deus o livrasse das mãos desses perversos. Porque os homens deste mundo, eles são maus. Eles são cruéis. Eles são insensíveis. Isaías, no capítulo 32 e o versículo 7, diz assim, que as ações dos homens avarentos são más e maquinam invenções malignas para destruir os mansos, mesmo quando a causa deles é justa. Então, irmãos, a gente pode relacionar um pouquinho esta palavra de Isaías com o que nós estamos vendo acontecer hoje. Os homens são insensíveis, os homens são cruéis, e eles maquinam o mal para destruir aqueles que são mansos, mesmo quando a causa deles é justa. Os irmãos estão vendo hoje algum homem preocupado com a causa justa do ser humano? Não. Mesmo quando a causa é justa, eles maquinam o mal e eles querem destruir. Nós podemos ver isso claramente hoje no nosso país. Nós estamos chegando num ponto em que a maldade dos homens, o interesse dos homens deste mundo, sobrepõe-se à lei, à justiça. E não importa se a causa é justa ou não, eles passam por cima. Eles passam por cima para atender os seus próprios desejos. Não importa. A causa é justa, é a verdadeira, mas eles não querem nem saber. Eles estão com os olhos fixados. Como Davi diz aqui, que os seus inimigos, ele compara como feras ferozes. Como ele diz aqui, que os perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, eles são insensíveis, os seus lábios são insolentes, eles andam ao nosso redor, nos cercando, para nos derrubar. Eles se parecem com um leão, ávido por sua presa. Ou o leãozinho que espreita de emboscada. Estes eram os homens, estes eram os inimigos que Davi, ele estava cercado naqueles dias. Homens maus e cruéis. E nós, irmãos, não devemos esperar bondade dos homens deste mundo. Nós não devemos esperar que eles
tenham qualquer sentimento de bondade, porque o coração deles está cerrado. O coração deles tornou-se coração insensível. Ou os irmãos acham que os homens da nossa geração são diferentes daqueles da época de Davi? Vocês acham que eles melhoraram? Vocês acham que eles aperfeiçoaram na bondade, no amor? Não. O apóstolo Paulo descreve os homens dos últimos dias de forma assustadora. Ele diz assim, que os homens dos últimos dias, eles seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vocês acham que a sociedade evoluiu? Vocês acham que os homens melhoraram? O mundo vai de mal a pior, e o curso deste mundo é este, é uma sucessão de eras de homens malignos, cruéis, insensíveis e terríveis. Então, irmãos, não esperemos bondade dos homens dos últimos dias, porque o coração deles está cerrado. E eles não têm amor, eles são egoístas, arrogantes, eles são cruéis. 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo escreveu isso. Eles são cruéis. Então, irmãos, nós, a igreja do Senhor, nós temos que estar preparados para lidar com essa categoria de homens. Porque eles não têm dó e não têm piedade. E os irmãos estão acompanhando o desenrolar, né, dos fatos desses últimos dias. Os irmãos estão acompanhando e os irmãos devem estar também percebendo que tudo está caminhando para o fim dos tempos, para a perseguição da igreja. Os irmãos devem estar percebendo isso, acho que não sou só eu, né? Cada decisão das autoridades, a gente vê que o cerco está se fechando. Não é, irmãos? Então, nós precisamos estar preparados para lidar com esse tipo de homens. Homens maus, homens traidores, homens sem domínio, egoístas, que pensam nos seus próprios interesses, inimigos de Deus. Porque os homens deste mundo são insensíveis e cruéis. O salmista descreveu aqui do versículo 10 ao versículo 13, os inimigos que ele estava enfrentando naquela ocasião. E ele clamou pelo socorro de Deus, ele clamou pela ajuda do Senhor, porque ele se viu cercado numa situação de inimigos tão cruéis, tão frios, que ele disse: Senhor, só o Senhor para me livrar das mãos desses perversos, desses homens ímpios, desses homens malignos. Então, não espere bondade dos homens dos últimos dias. Você está preparado para lidar com eles? Será que nós, a igreja do Senhor, estamos preparados para enfrentar esses homens? Ou nós vamos achar que eles vão, coitadinho deles, né? Vamos deixar eles quietinhos, sossegadinho, ali naquela igrejinha do Embratel, não incomoda ninguém, tá? Não, irmãos. Eles são cruéis e nós precisamos nos preparar para lidar com essa categoria de homens que Davi cita aqui. Meu Deus!
Então vamos lá, não vou me estender muito. O terceiro tópico desta mensagem diz que os homens deste mundo satisfazem-se com as coisas efêmeras, passageiras. Versículo 13 ao versículo 14. Davi diz assim: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos seus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam para os seus pequeninos. Davi faz aqui uma oração imprecatória. Sabe o que é isso, irmãos? É aquela oração assim que o salmista orava e falava assim: Senhor, pega os meus adversários e rebenta eles. Acaba com eles. Pega a cabeça deles e esmaga no muro. Destrói, Senhor. Davi fez essa oração aqui. Arrasa com eles. Se levanta. Derruba esses homens. Mas calma, irmãos, tá? Que a gente não pode orar assim, tá bom? Não vai orar aí, Senhor, pega o meu inimigo e arrebenta ele, não, tá? Porque... Oi? Pega o meu irmão aí, Senhor, dá um jeito nele. Se bem que dá vontade, tem hora, né, irmãos? Quando a gente passa por algumas situações bem difíceis com esses homens, né? Como, por exemplo, nós que já fomos... Desculpe, chegou a época, né? Mas Deus tem guardado até aqui. A gente que já foi assaltado, né? Fomos assaltados ali. É uma situação muito humilhante. Abala muito o emocional da gente. E a vontade que a gente tem, irmãos, é essa mesmo, sabe? De orar e falar assim: Senhor, vai atrás, mas mata. Mata para não roubar mais ninguém. Mas Jesus mudou o conceito e a forma da oração. O rei Davi, ele era um homem justo, reto, mas não inocente. Jesus foi, de fato, o único inocente que já viveu entre os homens. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. E o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta que Jesus, quando ele era injuriado, maltratado, ele entregava-se a si mesmo nas mãos daquele que julga retamente. Então, por mais perseguição que a gente esteja sofrendo, porque Jesus viveu isso na pele. Quando eu estava lendo este salmo, estudando este salmo, eu vi isso se cumprindo mais plenamente em Jesus. Porque Jesus, sim, era um homem inocente, reto. Davi fazia as coisas certas, né? Pelo menos em determinado período, teve o seu momento de queda, de fracasso também. Mas ele não era inocente. Jesus, sim. Jesus foi o único homem inocente que viveu entre os homens. E ele foi perseguido. Ele foi injuriado. Homens cruéis, homens terríveis, o cercavam, preparavam uma armadilha, emboscada para o Senhor Jesus. E Jesus fazia o quê? Jesus entregava-se a si mesmo nas mãos do Pai. Então, os homens mundanos, eles se satisfazem com as coisas desta vida.
com as riquezas, com a prosperidade e desfrutam das recompensas desta vida. Ele diz aqui: com a tua mão, Senhor, me salva dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, cuja recompensa está nesta vida. Não há nada melhor que os homens deste mundo possam esperar do que aquilo que eles recebem aqui mesmo. Então, a recompensa deles está aqui. E eles se satisfazem com isso. Para eles é o suficiente aquilo que eles recebem nesta vida, porque a recompensa deles está aqui nesta vida. Homens mundanos, cujo quinhão é desta vida. E o salmista ainda diz que o Senhor enche eles dos seus tesouros. Aí eu entendi, pastor Cleilson, por que você sempre fala que a prosperidade e a riqueza dos ímpios é o tobogã para o inferno. Deus dá, é Deus que dá. Toda essa prosperidade, toda essa riqueza, todo esse luxo que cerra o coração desses homens, que torna eles insensíveis para com o próximo, para com Deus. Porque a recompensa deles é essa, nesta vida. Quando eles morrer, quando eles descer ao pó da terra, não haverá nada melhor do que aquilo que eles recebem aqui, aguardando eles. Tem uma frase que eu li esses dias, eu não me recordo bem, mas diz algo assim que a terra é o único paraíso que os ímpios verão. O paraíso dos ímpios é aqui. E Deus dá. Deus dá com abundância. Para eles viverem, para os filhos deles viverem, ainda só para os pequeninos. Deus dá com abundância. E eles se satisfazem com as coisas desta vida. Porque tudo de bom que eles podem receber, eles receberão aqui. A porção deles está nesta vida, e eles são regidos pelos princípios deste mundo. O ventre deles está cheio, e eles têm sucesso para o objetivo do qual eles vivem. E a gente já vê esse dilema, né, no Salmo 73. Mas a palavra do Senhor diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso, irmãos, não quer dizer que pessoas salvas não recebam riqueza também. Mas as pessoas, para se satisfazerem com as coisas deste mundo, eles não precisam ter muito, não. Eu estava meditando e pensando nessa palavra, que existem muitas pessoas pobres financeiramente, que não têm nada, mas a pouquinho que eles têm satisfaz. Eles estão satisfeitos. Não precisa ser rico, não. Ele se satisfaz com qualquer coisinha desse mundo. Cada um deste mundo se satisfaz com aquilo que tem. Então não precisa a pessoa ser rica, ter muita prosperidade, ter muito. Pobre também, as pessoas com pouca aquisição financeira, ele se satisfaz também com o pouco que ele tem. E aquilo ali é tudo para ele. Ele não abre mão daquilo ali para estar na presença de Deus, não. Ele não abre mão daquilo ali para se satisfazer em Deus, não. Mesmo que seja pouco. Então, os homens deste mundo, eles se satisfazem com as coisas deste mundo, porque a recompensa deles é isso aqui mesmo. E para encerrar,
Agora, Davi, ele vai falar aqui da outra categoria de homens, né? Eu disse no início que ele cita aqui duas categorias de homens. Os homens fiéis satisfazer-se-ão quando acordarem à semelhança de Cristo. Lá no versículo 15, Davi diz assim: estes homens, Senhor, eles são mundanos, eles são homens desta vida. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Irmãos, eu fiquei encantada com este versículo. Eu fiquei encantada com essa palavra. Em contraste dos homens deste mundo, o servo de Deus, ele só estará plenamente satisfeito quando ele acordar à semelhança do seu Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Davi diz: eu me satisfarei com a tua semelhança. Alguns comentaristas não acreditam que Davi estivesse referindo à vida futura, ou à ressurreição dos mortos, ou uma vida depois da morte. Mas uma boa parte crê e acredita que Davi estava assim se referindo a uma vida futura. E eu acredito também. Porque Davi ele está fazendo um contraste aqui entre lugares e tipo de pessoas. Ele está falando deste mundo e desta vida. Então eu acredito, porque Deus fez isso com alguns escritores do Antigo Testamento, mesmo que essa doutrina da ressurreição ainda não fosse difundida naquela época. Mas Deus trouxe alguns raios de revelação, alguns homens como Jó, como Davi. Alguns acham que ele estivesse falando do acordar de um novo dia, aonde ele novamente desfrutaria da presença de Deus, mas isso Davi ele já desfrutava. A maior satisfação do homem e da mulher que serve a Deus será no dia que ele se encontrar com o Senhor e ser a sua semelhança. Quem de nós, irmãos, quem de nós está plenamente satisfeito aqui nessa terra? Mesmo desfrutando da presença de Deus, mesmo tendo comunhão com Deus, mesmo desfrutando do favor de Deus, quem de nós pode dizer: eu me encontro satisfeito nesse mundo? Mesmo nós já tendo a vida eterna, Jesus disse que aquele que crê nele já tem a vida eterna. Mas dentro de cada servo de Deus, dentro de cada cristão autêntico, há um gemido, há um desejo de ser semelhante ao seu Senhor. Jesus disse que nós veremos a Deus, e este é o maior desejo de todo aquele que serve a Deus. Eu tenho, irmãos, alegria na minha alma, eu tenho satisfação na minha alma, mas eu vou falar para vocês, eu não estou satisfeita aqui nesse mundo, não. Eu quero contemplar a face de Jesus. Eu quero ver a face de Deus. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O apóstolo Paulo escreveu também, na sua primeira carta aos Coríntios, que agora nós vemos como num espelho, mas um dia nós o veremos face a face como Ele é.
E era este anseio que havia no coração deste servo de Deus, Davi, em se encontrar na presença de Deus, em ver a sua face, em acordar e se satisfazer simplesmente por olhar para a face de Cristo. Porque este é o maior anseio que há dentro de cada um de nós. O apóstolo João escreveu, 1 de João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, diz que quando ele vier, seremos a sua semelhança. Agora nós somos filhos de Deus, mas quando ele vier, seremos a sua semelhança. Aleluia, Jesus. Ainda que nós já desfrutamos da presença de Deus, nós só seremos plenamente satisfeitos quando em justiça nós sermos como Ele é. Não há nada nesse mundo que possa satisfazer todas as faculdades do homem, a não ser o despertar na presença do Senhor, livre do pecado, livre da presença do pecado, com um corpo semelhante ao do seu Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, que nós gememos no íntimo do nosso ser. Há um gemido que aguarda a glorificação e a redenção dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que a nossa pátria está nos céus, da onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo de humilhação para ser segundo o seu corpo, igual o corpo da sua glória. Então, quando este dia chegar, quando nós acordarmos do sono, que esta é uma palavra usada, sono muitas vezes se refere na palavra de Deus, indicando a morte física. Quando nós acordarmos do sono, a primeira face que nós vamos ver, irmãos, é a face de Jesus. Com o corpo de glória, nós também teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Então, todo o nosso ser, toda a nossa alma, todas as nossas faculdades se satisfarão na presença de Jesus. Os homens fiéis se satisfazer-se-ão quando acordarem à semelhança de Cristo. Este era o desejo deste servo de Deus, e é o desejo nosso, é o desejo da igreja do Senhor, de todos aqueles que aguardam pelo Senhor. Somente nele, somente nesse dia, nós viveremos eternamente, totalmente, para sempre, satisfeitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, não se entristeça se você passa por algumas privações, se Deus não tem te dado riquezas e muitas riquezas, como a irmã Sandra falou aqui, Deus tem sido generoso, Deus tem dado a cada um de nós o necessário, o suficiente, mas não se entristeça ao ver o status deste mundo, porque a nossa satisfação está além desta vida. Não nas coisas que passam, mas nas coisas que são eternas. Amém? Então, esta palavra que eu quero deixar para a nossa meditação nesta noite. Convido os irmãos a se colocarem em pé.